Repórter São Paulo faz nesta semana uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. As regras foram definidas em reunião com assessores das campanhas aqui na TV Brasil. Os candidatos Geraldo Alckmin, do PSDB, Paulo Scaff, do PMDB e Walter Siglioni, do PRTB, não aceitaram participar. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Hoje a gente vai receber aqui no nosso estúdio o candidato Wagner Farias, que é do PCB. Olá, candidato, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer imenso estar aqui e poder conversar com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá, candidato, a partir de agora o senhor vai ter 7 minutos, a gente vai colocar na tela um reloginho para a gente poder fazer igual a entrevista para todo mundo. Perfeito. Bom, eu li algumas coisas relacionadas à sua história, ao seu projeto, e me surpreendeu que, num primeiro momento, o senhor não queria ser candidato. O que aconteceu? O que mudou na sua ideia e por que o senhor resolveu aceitar esse desafio? Na verdade, isso também não é só uma questão pessoal, né? Dentro do meu partido, a gente compartilha do mesmo sentimento que cada vez mais as eleições não mudam o que de fato seja importante para a transformação da sociedade. Meio que as eleições cada vez mais têm sido mais restritivas, ao mesmo tempo você já começa as eleições mais ou menos sabendo quem vai ganhar devido ao grande investimento financeiro que é feito por grandes grupos como empreiteiras. Então, o sentimento de não desejar isso é saber a dificuldade que nós teríamos de estar tocando esse debate na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, aceitei por ser uma tarefa partidária e dentro do PCB a gente trata a questão das eleições como uma tarefa de dialogar com a população e com a classe trabalhadora. O senhor nasceu em Caruaru, mas Pernambuco. mora em São Paulo já há mais de 20 anos? 23 anos. 23 anos. Qual é o desejo de ser governador de São Paulo? Da onde vem essa vontade de ser governador do estado mais rico e mais populoso da nação? O interessante também é esse aspecto, né? Eu não me sinto movido por nenhum desejo de ser governador, mas sou movido por um desejo de transformação social radical, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. E acredito que a nossa candidatura, ela busca trazer ao debate eixos programáticos que vocês não vão ver em outros programas de governo, não vão ver em outras candidaturas. Por exemplo? O poder popular, né? Nós defendemos que não somente a iniciativa privada não deve ter controle sobre o Estado, como hoje tem, como o próprio povo é quem deve controlar o Estado através de conselhos de poder popular. E isso, digamos, é um tanto quanto diferenciado em relação às demais. Porque, por exemplo, na parte da segurança pública, isso também ficaria bem evidente pelo seu plano aqui. A ideia, por exemplo, é acabar com a Polícia Militar e criar conselhos populares para gerir a segurança pública. Nós defendemos... Como? Sim, nós defendemos que a Polícia Militar, não só por ser uma herança da ditadura, mas pelo fato de agir como uma força de ocupação, principalmente nas zonas mais pobres e periféricas da cidade. Ou seja, a Polícia Militar não resolve o problema da criminalidade e, diga-se de passagem, é parte desta violência através do aumento absurdo dos autos de resistência e outras formas de extermínio étnico-social. Nós acreditamos que ela tem que ser substituída por um corpo de segurança civil comunitário e que a população participe diretamente, não apenas como conselhos consultivos, mas nos processos de deliberação e de tomada de decisão. Mas de uma forma voluntária ou uma forma profissional? Sim, de uma forma voluntária. Mas ainda é complicado isso? Não vai ser para muita profissional? gente pode parecer que sim. Nós já temos várias experiências na história mundial de participação direta através de conselhos. Como eu sou de um partido comunista, não preciso citar, por exemplo, os casos como de Cuba, onde existem, por exemplo, os conselhos de defesa da revolução, onde eles gerenciam não somente a segurança, mas os setores de educação, saúde, através desses CDRs. Isso é uma experiência, por exemplo, que pode ser adotada no nosso país, no nosso estado. Mas iam gerenciar as penas, por exemplo? A aplicação de penas, por exemplo? Não, a aplicação de pena é o judiciário. Né? No entanto, nós acreditamos que o sistema judiciário também, que hoje nós temos, ele é ineficaz. Ele parte do princípio da punibilidade, do encarceramento, e que isso também não tem combatido a violência. Muito pelo contrário, ao não tratar das questões que causam a violência, as contradições sociais, isso vira apenas um processo de encarceramento em massa e de controle social. Agora, candidato, falando ainda com relação à segurança pública, o senhor participou no passado dos protestos, aqueles protestos que ficaram conhecidos e, enfim... A gente noticiou, toda a imprensa tem falado sobre isso, dos protestos do ano passado para cá. Sim, claro.
Se o senhor fosse governador e acontecessem protestos como aqueles, que na verdade tinham várias reivindicações, mas não tinha uma reivindicação específica, era uma pauta muito extensa, como é que o senhor reagiria? Como é que o senhor atenderia a essas reivindicações? Em primeiro lugar, não tratando como um caso de polícia, né? A forma que o governo do PSDB agiu no estado de São Paulo gerou ainda mais violência nos protestos. O próprio surgimento dos coletivos e ativistas adeptos da tática Black Bloc é uma resposta à violência policial. E uma violência policial que é comum nas periferias, mas que os grandes centros não tinham tanta visibilidade. Então, por meio das manifestações, eu mesmo presenciei inúmeras pessoas agredidas por bala de borracha. Mas a destruição, a depredação de patrimônio público, de patrimônio particular, como é que o senhor lidaria com isso, com esse tipo de situação? Como eu te disse, esse tipo de resposta da população se deveu à repressão violenta do Estado. Então, nós não temos nada contra a autodefesa das pessoas, uma vez que a polícia militar ou as demais forças repressivas extrapolem o seu direito constitucional, passando, inclusive, a prática de delitos ainda piores do que os manifestantes. A reação que aconteceu de violência foi em função da reação de violência por parte da polícia, não foi o contrário. Não foi a polícia que agiu para proteger. Essa é a falácia que se propagandeou pela grande mídia, né? Eu presenciei pessoalmente, eu mesmo sofri um tiro de bala de borracha no ato de abertura da Copa, sem nenhum tipo de provocação por parte dos manifestantes, e a Polícia Militar, como sempre tem feito, como é orientada, porque essa corporação segue uma política de Estado, uma política de governo, ela estava preparada e condicionada para fazer com que os atos acabassem. E a melhor forma de fazê-los acabar é dispersá-los através da violência. E as provocações, em 99% dos casos, partia da Polícia Militar. Bom, candidato, como foi acertado com as assessorias, agora o senhor tem 1 minuto para concluir a nossa entrevista, suas considerações finais, por favor. Olhe lá para a sua câmera para concluir a nosso bate-papo aqui, por favor. Nessas eleições, as verdadeiras mudanças ainda não estão colocadas porque o sistema que vivemos não permite que propostas como as nossas sejam discutidas amplamente. Então, nós acreditamos que é necessário tirar a lógica do lucro do setor do Estado, garantir controle social sobre o Estado através dos conselhos populares de poder popular e é fundamental desmercantilizar a vida para que o atendimento na saúde, na educação, na moradia, no caso da favela do Piolho, que eu conheço pessoalmente, né, o interesse e as necessidades da população sejam atendidas e não os interesses do lucro. Tá aí, conversei com o candidato Wagner Farias, candidato ao governo de São Paulo pelo PCB. Candidato, muito obrigada, boa sorte, bom trabalho, sucesso aí na sua empreitada. Eu que agradeço, Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, um prazer. prazer. Aí, gente, olha, amanhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo, a gente recebe aqui no nosso estúdio Gilberto Natalini, que é do PV. Tchau, candidato, obrigada, até uma próxima oportunidade.